Tá, e aí? Provou Deus? Né não? KKK, só mostrou a Bíblia em quadrinhos. Esse foi o comentário de possivelmente um ateu aí que veio aí desses neo-ateus que odeiam a religião, né? Comentário do meu vídeo que eu comento assim: ateus gostam da Bíblia de Jerusalém. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, né? Depois aí que assistiu o vídeo, deixa um like. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar um bacharel em teologia e também meu curso de grego, caso você seja religioso. E se você não for um cristão e tal, mas quer aprender mais sobre Bíblia, eu aconselho fazer o bacharel na descrição. E vamos ao vídeo. Tá, e aí? Provou Deus? Né não, né? KKK, só mostrou a Bíblia em quadrinhos. É esse aí. Eu fico triste por comentários assim, porque eu já disse em um vídeo que os ateus, eles podem ser ateus num país cristão, mas não podem ser ateus num país muçulmano. Não podiam ser ateus nem num país, num mundo em que a poligamia, não, o politeísmo era permitido, né, como era no caso da Grécia Antiga. Então, eu fico preocupado, se os cristãos, no Deus que nós cremos, permite que você não creia nele. Eu que creio, entendo que você que não crê tenha direito à existência, mas o mesmo não é válido para o cara que não crê, para esses neo-ateus aí e tal, que odeiam a religião, que odeiam de fato o cristianismo. O cristianismo não pode existir. E aí você fala, mas tudo bem, Adolfo, você está fugindo pela tangente. Você prova a Deus? Eu preciso provar alguma coisa? Eu não sou advogado. Eu sou embaixador. Eu sou embaixador daquilo que Jesus fez por mim, daquilo que Deus fez por mim. Sabe? Quando você estuda história, e isso é legal, cara, é a indicação para qualquer ateu aí, estude profecia, Daniel capítulo 2. Olha o desenvolvimento profético que acontece ali. Mas por mais que você siga uma linha mais liberal, mas o profeta Daniel, ele não escreveu o livro dele lá no ano 600 antes da Babilônia, não. Possivelmente foi no ano 200 antes de Cristo. Mesmo assim, mesmo que você defenda que Daniel tenha sido escrito no ano 200 antes de Cristo, coisa que eu particularmente discordo pela questão linguística e semântica, mesmo assim, se você partir dessa data que mais ou menos que o livro de Daniel foi escrito, ele previu a vinda do Messias. Ele previu a vinda do Messias. E esse Messias, curiosamente, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Esse Messias construiu o Ocidente. A crença no Messias construiu o Ocidente, o qual a democracia é válida, porque o interessante é que a democracia ela só funciona de fato e de maneira real no Ocidente. Em regiões que você não tem um cristianismo forte, você não tem uma democracia muito estabilizada. Então a democracia de fato ela só funciona, ou ela só é bem estabelecida onde há cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo você ama o próximo. Tudo bem, Adolfo, concordo com você, mas e aí, você provou Deus? Nós entendemos que Deus é amor, mas também é justiça, Deus é amor. E a partir do momento em que eu permito que você, que não crê nesse Deus, que não tem a mesma fé que eu, exista, eu te amo. Entende? Vá falar mal de Maomé para um muçulmano para você ver o que acontece com Vossa Senhoria. Vai lá. Tenta pregar o seu ateísmo em algumas regiões da Índia para ver o que acontece com Vossa Senhoria. Entendeu? Então, tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, se Deus não existe, pelo menos a estrutura que a Bíblia Sagrada nos dá aqui no Ocidente é para sermos mais compreensivos, mais amorosos. Por exemplo, esse Deus que eu não posso provar, esse Deus que eu não posso provar que ele exista, através desse livro aqui, a Bíblia Sagrada, ele já tirou milhões das drogas. Ele já tirou milhões do uso do álcool, né? Inclusive meu pai que morreu porque o fígado dele, o rins dele já tinha ido pro pau porque ele bebeu muitos anos, né?
mas nos últimos dias de vida dele, praticamente assim, nos últimos anos, assim, ele não era mais um mendigo de rua, não era mais um alcoólatra. Ele era um alcoólatra no sentido de que não podia chegar perto do álcool, né? Tinha uma recaída aqui, uma recaída ali. Houve uma vez em que ele teve uma recaída, mas a Bíblia, o estudo da Bíblia, a crença num Deus o levantou das ruas, entendeu? Milhões de pessoas que não têm uma motivação para viver, elas encontram nas escrituras sagradas, elas encontram em Deus, no Deus cristão, uma motivação para viver. Então assim, Deus, mesmo que ele aparecesse aqui, e te falasse assim, olha, eu sou Deus, você não acreditaria. Mesmo que houvesse uma voz audível e o mundo todo ouvisse, e Deus falando assim, olha, meu jovem, eu sou Deus e eu existo, você não acreditaria, você falaria que é tecnologia pagada, feita por algum cristão, isso, aquilo, e teria todos os 1000 motivos para não acreditar. Mesmo ele se revelando, ou mesmo ele falando em voz audível com você. Então, ele não tem a necessidade de falar dessa forma. Mas ele vai se apresentar através do amor. O amor que eu tenho para com você. O amor que nós temos entre nós. Entende? Então Deus, ele se revela dessa forma. Ele nos usa. Entende? Ah, eu creio em Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Tudo bem, você está num país ocidental, cristão, no século XXI. Fique tranquilo, você não vai ser queimado por isso. Você não vai ser perseguido por isso. Né? Você não vai ser perseguido por isso. Mas se fosse em qualquer outra sociedade, você seria. Né? Então, eu, Adolfo Clair, preciso provar que Deus existe, mas não preciso. Mas eu posso lhe dizer do que ele fez por mim. Eu posso dizer do que ele fez por outras pessoas. Tá, mas o cristianismo matou milhões de pessoas. Mas se a gente fosse colocar na ponta de uma outra religião ou de outras religiões, as mortes teriam sido muito maiores. Você não teria democracia, você não teria o direito de ser talvez homossexual, ou o direito de ser ateu. Você não teria essas liberdades que você tem nos países cristãos. Porque eu não vejo movimento feminista em país islâmico. Você vê? Você vê passeata gay em país islâmico? Você não vê. E não estou com o discurso de outros, eu estou falando uma realidade. Você tem passeata gay em país ateu? Não tem, porque a Cuba, que era um país tecnicamente ateu, né, que é dominado pelos comunistas, teve uma passeata lá, foram tratados na base da borrachada neles. Então, se Deus não existe, pelo menos ser cristão é símbolo de tolerância. Ser cristão é ser tolerante. Por mais que tentem pregar o contrário. Entende? E curiosamente, boa parte do desenvolvimento do mundo é do lado cristão. Existem sim descobertas importantes em outras regiões, mas o que transformou o mundo no que ele é hoje, seja cientificamente, seja na questão capitalista, em grande medida devido ao cristianismo. A ciência moderna, você vai olhar para os cientistas, os primeiros cientistas que deram pontapés na evolução da ciência, eram todos cristãos. Biologia, física e por aí vai. Filósofos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não preciso nem mencionar aqui, cara. Né? Na questão política, Nicolau Maquiavel, você pega Nicolau Maquiavel, é muito interessante a visão que ele tinha para um cara que estava saindo da Idade Média, para alguém que tinha uma visão medievalística, a maneira como ele aborda questões políticas, sociológicas é extremamente fascinante. Por mais que ele não esteja certo em todas as coisas, mas ele é uma visão muito correta. Então, é muito interessante. E a Bíblia, e ele cita até casos bíblicos em que a política devia ser levada em consideração. Então, assim, a Bíblia é um grande manual que guia as pessoas, que liberta as pessoas. Você pode até não crer em Deus, mas a Bíblia, ela é um documento de extrema importância, seja histórico, filosófico,
espiritual. Ai, mas eu não creio em Deus. Mas leia a Bíblia, meu amigo. Leia a Bíblia. E talvez um dia o Espírito Santo quebre seu coração de pedra e você seja transformado. É isso. Beleza? Preciso provar Deus? Não tenho nem como provar. Mas também ele não pode ser provado que existe, mas ele também não pode ser provado que não existe. E como um cara que gosta de estudar história, é interessante como que muitos eventos da história parece que foram guiados pela própria mão de Deus. Eu entendo que muitas questões históricas estão na mão de Deus. Deus permitiu acontecer. E assim vai. Então, é isso aí. Caso quiser aprender um pouco mais sobre Bíblia, sobre teologia, na descrição do vídeo você encontra um bacharel em teologia e deixe seu comentário. Ficarei muito honrado em ler o seu comentário. Um abraço e fui.